Boa noite. Mais uma vez estamos aqui para nosso bate-papo informal. Convido vocês, nesse momento, a uma acomodação melhor, para que vocês possam sentar, para que vocês possam respirar de forma mais consciente, para que vocês possam sentir a presença de vocês com mais prazer, com mais acomodação, com mais disposição. Então, vamos fechar os nossos olhos e, a partir de agora, o momento é de introspecção. Essa pausa é muito importante para que façamos contato com conteúdos que muitas vezes estão imersos, que muitas vezes o corre-corre do dia a dia, a agitação das atividades do cotidiano. E durante essas atividades, muitas vezes nós não percebemos esses conteúdos imersos. Algumas vezes são dores, outras sensações, outros sentimentos, incômodo, e que a gente só percebe ou quando essas dores agudizam ou quando paramos, fechamos os nossos olhos e podemos perceber qual é a qualidade do nosso ambiente interno. Qual é a qualidade do nosso ambiente interno? Então, a proposta aqui é, quando você fecha os olhos, procure trazer a sua percepção para dentro. Trazer a percepção para dentro significa colocar a sua atenção pousada sobre seu corpo. Sentir os seus glúteos em contato com o assento. Sentir as suas costas apoiadas. Sentir as suas pernas. Acomodar melhor os seus braços, de forma que seus ombros possam relaxar, afastando-se um pouco mais das orelhas. Então, observe que a sua atenção começa a voltar-se um pouco mais para dentro. E você pode perceber o fluxo da sua respiração. Inspire, expire muito lentamente. Muito lentamente. Vá soltando um pouco mais o peso dos ombros. Vá relaxando também os seus músculos faciais. Relaxe suas pálpebras. Relaxe sua testa. Relaxe o seu semblante. E observe. Observe que seus sentidos já não estão mais voltados para o mundo externo, mas sim convergem para o seu interior. E quanto mais você sutiliza essa percepção de como você está, do que se move internamente agora em você, maior é a sua percepção. Permaneça um pouco mais. Não tenha nenhuma urgência em observar-se. Contemple a sua pausa. E relaxe um pouco mais. Inspirando. Expirando. Aos poucos, as memórias pregressas vão se afastando um pouco mais do nosso tempo presente. O passado vai passando. E eu não permito que memórias, imagens, vestígios do que já aconteceu possa interferir nesse momento, no meu presente. Essas memórias, essas imagens e esses vestígios não vão estar, nesse momento, me afetando. Observe seu semblante.
E aí você vai relaxando um pouco mais, mantendo a consciência no aqui, mantendo a consciência no agora. E é preciso paciência para criar um intervalo, até que sua mente perceba a nova ordem que se estabelece, sem agitação, sem a reprodução de velhos padrões comportamentais e mentais, sem aquele fluxo contínuo e exagerado, acelerado, aquele fluxo mental que desestabiliza completamente a nossa capacidade de permanecer no presente. Essa é a proposta desse início de encontro dessa sexta-feira. Sinta-se. Sinta a sua respiração. Sinta a sua presença. E acalma-te. Acalma-te. Esse é o tema do nosso encontro dessa noite de sexta-feira. E aí, vamos abrindo os nossos olhos. Vamos nos situando nesse espaço em que estamos ocupando. Vamos tomando conhecimento dessas coisas, dessas cores que fazem parte do contexto aqui onde estamos inseridos. Acalma-te é o tema da nossa conversa de hoje. Por isso eu fiz uma pausa, um centramento um pouquinho mais estendido. Porque falar em calma é algo que não é um comando aleatório. Aliás, comando aleatório é algo que nós aprendemos ao longo das nossas vidas. Às vezes, a gente vê um amigo, um parente muito estressado, muito nervoso, muito desregulado. E o que a gente aprendeu foi a dizer: calma, se acalme, calma aí. E para a pessoa que está completamente desorganizada emocionalmente, esse comando é abusivo. Esse comando é uma imposição em que, naquele momento, aquela pessoa desorganizada não tem a menor competência, na grande maioria das vezes, não tem a menor condição de obedecer. Porque ela se desorganizou tão completamente que pensar em se acalme é algo impossível e é algo ofensivo até. Essa é a palavra. E às vezes a pessoa se revolta mais, se desregula mais, se desorganiza mais e fica indignada. Na verdade, a gente repete alguns comandos que aprendemos ao longo da nossa vida, mas a gente precisa refletir sobre. Muitas vezes, num momento de desespero, num momento de tensão, a gente pode até não dizer nada, mas a gente sente a necessidade de dizer, todos nós, eu sinto também essa necessidade de dar alguma devolutiva. Não, preciso falar alguma coisa para aquela pessoa se acalmar. Mas muitas vezes o silêncio é muito mais acolhedor. Às vezes um abraço é muito mais acolhedor. Às vezes um toque suave no ombro é muito mais acolhedor. Mas isso não é da nossa cultura. Nossa cultura é uma cultura muito verbal. E a gente sente a necessidade de expressar em palavras um acolhimento. E quando a gente diz para uma pessoa que está muito nervosa, acalma-te, se acalme, essa pessoa fica mais desorganizada porque ela não sabe como vai conseguir mudar aquele estado emocional em que ela se encontra. E aí começa a nossa conversa. Porque o sentido desse bate-papo de hoje é que a gente precisa entender a propriedade de que algumas palavras, de que alguns termos vão ter na nossa vida.
Quando a gente pensa em acalma-te, o próprio texto está nos dizendo que a gente precisa saber compreender, que a gente precisa saber entender as dificuldades que se apresentam. Que quanto mais a gente reclama, que quanto mais a gente só vê o lado negativo das situações, mais a gente vai se aprofundando na identificação com o sofrimento. E quanto maior é o nosso sofrimento, maior será a nossa aflição. Acalma-te nos traz a perspectiva de que para que a gente possa se regular, não basta repetir uma palavra, não basta saber, eu preciso me acalmar. É preciso que a gente faça contato com os recursos que dispomos, se dispomos, e se não dispomos, que possamos aprender a pedir ajuda para dispor desses recursos, para que possamos nos regular, nos organizar. Uma coisa muito importante também para entender a profundidade desse comando, se acalme, é que eu preciso trabalhar o autoconhecimento. Nada do que se fala sobre comando de autorregulação, sobre tenha fé, perdoe, aprenda a perdoar, sem que eu tenha desenvolvido uma habilidade de questionar, de analisar, isso vai ser só uma coisa reproduzida. Quer ver um bom exemplo? Uma pessoa está muito magoada, numa situação em que ela se sente vítima, né, se sente indignada, magoada, e ela diz, eu sei que eu preciso perdoar fulano, porque eu convivi com fulano tantos anos e fui maltratada por ele tantos anos, ou fui maltratada por ela tantos anos. Como, né? Fulano pôde me maltratar tanto. E aí, muitas vezes, enquanto a gente não vai entender aquela situação, a gente vai ficar batendo naquela tecla, eu preciso perdoar. Oh, meu Deus, eu preciso perdoar, me ajude a perdoar, me ajude a perdoar. Mas como você vai perdoar uma pessoa em que você claramente está absolutamente convencida de que aquela pessoa foi má com você, foi ruim com você? Como que a gente pode perdoar o outro quando a gente se põe unicamente no lugar de vítima? Fica muito mais difícil. O que a gente precisa entender? Olha só. Fulano ou fulana foi tóxico comigo, foi tóxica comigo. Mas eu escolhi viver com fulano 30 anos da minha vida. Eu escolhi, de uma certa forma, estar dentro de uma relação perversa tanto tempo. Aquela amiga é perversa comigo, só me bota para baixo. Eu estou escolhendo estar com ela. Então, quando a gente começa a entender que nós estamos inseridos naquele contexto, nós não somos tão passivos ao ponto, passivos, não pacíficos, passivos, ao ponto de não poder ter, em algum momento, tomado a iniciativa de interromper um processo danoso e dizer, eu não mereço isso. Parte nós também estávamos ignorando. Tanto o outro que me agrediu é ignorante, quanto eu que me permiti anos naquela relação, também ignorava que eu estava me maltratando e que eu não estava contribuindo com o outro quando eu permitia que a relação perdurasse naqueles moldes perversos. Então, quando eu começo a entender que eu sou responsável, não para que eu desenvolva a culpa, porque a culpa não vai me levar para lugar nenhum, mas para que eu desenvolva a capacidade de tomar a iniciativa de, a partir dali, fazer diferente, eu entendo que eu preciso primeiro me perdoar. Eu levei anos tentando perdoar o outro, mas eu estou inserida no contexto, eu também escolhi ficar nesse lugar. Por alguma incapacidade de questionar, de analisar, ou por alguma carência, não importa, sempre tem um motivo, mas eu fiquei. Então, eu não sou completamente vítima, eu também sou responsável. Eu podia ter feito diferente, eu não fiz, eu não consegui fazer diferente.
Então, eu não vou entrar na culpa, eu vou dizer, eu não consegui fazer diferente. Naquele momento, isso foi o que eu dei conta de fazer. Então, eu preciso me perdoar por uma incapacidade momentânea, por uma incapacidade que perdurou muito tempo, em me proteger, em sair daquela situação danosa. E aí eu me perdoo. Eu digo, ok, eu não consegui fazer diferente, está tudo bem. Porque se eu também fico presa no passado pela culpa, aí eu não me perdoo, não perdoo o outro, o meu passado vai me perseguir e eu vou viver um presente enfermo, cheio de dor, cheio de culpa, e vou viver um futuro condenado a perpetuar meu sofrimento. Então, tomar a responsabilidade de algumas coisas, não no sentido de me culpar, mas de dizer, ok, eu não consegui fazer diferente. Eu podia ter feito, mas por algum motivo eu não consegui fazer e acabou. Ok, agora eu consigo fazer diferente. Agora eu posso me libertar. E quando eu me perdoo, eu me liberto. E quando eu me liberto e me perdoo, eu perdoo e liberto o outro. Tanto faz. Porque, veja bem, para o tirano, quem tem que se perdoar é ele mesmo, porque ele vai lidar com a própria culpa. Eu não posso ser responsável pelo que o outro fez. Eu tenho que administrar, eu tenho que gerenciar o que eu faço. Ponto final. Mas a gente sabe que muitas vezes nós ficamos presos na teia do passado, onde traz culpa, mágoa, ressentimento, indignação, ódio, rancor. E isso vai fazendo com que a gente vá adoecendo nossas células, adoecendo nossos sistemas. Então, esse comando, acalma-te, precisa ser entendido. Não é um comando meramente mecânico. Acalma-te. Não. Compreenda a raiz da sua dor. Compreenda o quão responsável por mudança na sua vida você é. Compreenda que, às vezes, essa dificuldade que se apresenta agora é fruto de desdobramentos, de atitudes incoerentes do passado. Tudo bem, a gente não precisa ficar debulhando o mesmo grão a vida inteira. Mas quando eu tomo consciência, quando eu assumo essa responsabilidade, o que vai acontecer é que eu começo a compreender que eu mudo essencialmente a qualidade das minhas emoções. E posso me relacionar tanto com o passado quanto com o futuro bem, porque no presente eu estou consciente da minha potencialidade. Isso é uma coisa que a gente precisa pensar. Porque ficar refém da maldade de um, da maldade... É claro, quando se trata de criança, é diferente. Eu estou falando em atitudes que envolvem adultos. Quando um adulto maltrata uma criancinha indefesa, isso é responsabilidade do adulto. A criança não sabe se defender. Um idoso em condições precárias de discernimento, ele não sabe se defender. Uma pessoa com algum tipo de dificuldade intelectual, mental, cognitiva, não sabe se defender. Aqui eu estou falando basicamente de pessoas adultas, cognitivamente alinhadas, né, estimuladas intelectualmente, que conseguem discernir o que me dói e o que não me dói, o que me dá prazer e o que me dá desprazer. E nós temos essa capacidade. E mais, nós podemos desenvolver essa capacidade. Não só temos, como podemos aprimorar essa capacidade. Então, é importante que a gente compreenda a raiz daquilo que hoje está nos causando desconforto. Porque uma coisa muito interessante é que a gente começa a poder lidar com isso mais conscientemente. E vai sair daquele queixume. Ah, eu estou assim porque eu não consigo fazer diferente. Oh, meu Deus, na minha vida dá errado, está tudo se repetindo. Lembra que eu sempre uso esse jargão? Tudo se repete, eu não dou sorte no emprego. Gente, tem alguma coisa que precisa ser vista.
E ela só vai ser definitivamente vista, enxergada, quando a gente assume a responsabilidade de mudança. Eu posso mudar. E eu posso mudar, não o passado, porque o passado já passou, mas eu posso mudar o presente. Eu vou mudar o presente entendendo que no passado não posso mais fazer alteração nenhuma. Que no passado, agora eu preciso compreender o que me fez paralisar durante tanto tempo. Isso é importante, para que eu não repita no futuro a mesma coisa. Por que eu fiquei paralisada tanto tempo? Por que eu fiquei tanto tempo sem conseguir me proteger de algo que claramente me fez mal? Por que eu escolhi relações nocivas para mim? Por que eu tenho uma crença negativa de que nada comigo vai dar certo? Por isso, muitas vezes, é importante nós entrarmos em processo terapêutico. Muitos dos nossos questionamentos e muitas das nossas grandes dificuldades na vida adulta se encontram nas nossas relações interpessoais durante a nossa infância. Isso é clássico e é incrível. É só procurar, é só investigar e a gente acha o ponto onde inicia uma crença, um comportamento, uma atitude que muitas vezes vai se desdobrando ao longo da nossa experiência nessa vida. Então, é preciso que a gente tenha discernimento. Se eu estou sofrendo, vamos analisar qual é o meu sofrimento. Se eu ficar me queixando, se eu ficar reclamando e não tiver uma atitude proativa, é possível que esse sofrimento se desdobre em sintomas. Deixe de ser um evento isolado e passe a ser algo sintomático na minha vida. Então, qual é a base de tudo? Qual é a raiz de tudo? Autoconhecimento. Busca pelo entendimento. Conhecimento da verdade. Eu não posso conhecer a verdade do outro nesse nível tão profundo, mas eu necessito mergulhar em mim mesma para que eu faça contato com o que é verdadeiro em mim. Isso eu preciso fazer. E isso nós temos muitos recursos que favorecem. A fé. A fé é muito importante. Diante de um problema, a fé, ela muda a postura da gente. Mas não essa fé também automática, como acalme-se, ou como perdoe. Não. A fé é entendida de que tem um ensinamento por trás daquele evento. Tem algo que o universo está me trazendo e que eu vou precisar pensar sobre. E que eu estou sendo convidada a sair daquele lugar de acomodação, daquele lugar de assentamento e questionar. Mas o que é mesmo que a vida está me trazendo? O que é mesmo que a vida pede que eu faça? Que tipo de questionamento a vida sugere que eu faça? Esse é o convite para grandes acontecimentos nas nossas vidas. Parte desses acontecimentos são ainda resultados de ações. É incrível, é só debulhar o grão que você vai ver. Ah, eu fiz uma escolha lá atrás. Ah, eu decidi dessa forma lá atrás. Eu estou tendo que lidar com os resultados dessa ação agora, anos depois, mas em algum momento eu vou ter que lidar com os resultados dessa ação. Isso é lei de causa e efeito. Ah, eu quero tanto. O que você quer? É preciso você saber o que você quer. Ah, eu quero muito ser reconhecido no meu trabalho, ser reconhecida no meu trabalho. Eu quero ser a melhor professora de yoga. Mas por que você quer ser a melhor professora de yoga? Você querer ser uma boa professora de yoga, uma professora que faz o melhor de si para ajudar seu aluno, é virtuoso. Ser a melhor professora do mundo tem um cheiro de ego. Me traz indícios de uma onipotência, de uma necessidade de reconhecimento, de uma necessidade de exposição, de ser vista, de ser reconhecida, de ser aclamada, de ser reverenciada. Cuidado!
Cuidado. Ah, mas eu persigo isso. Cuidado, porque a conta vai chegar. Às vezes, a gente não se dá conta que está correndo atrás de algo que não é o nosso propósito. Precisamos encontrar qual é o nosso propósito. O que me traz significado? O que dá significado à minha vida? O que dá significado à minha existência? Às vezes a gente está tão obstinada em uma coisa, está tão obstinada que a gente negligencia tantas outras importantes porque tem que ser aquilo. E como aquilo às vezes não vem, porque o universo é tão incrivelmente misericordioso que diz: caramba, essa criatura está procurando algo que não é, ela não está pronta. Ela não está pronta. E aí você fica, mas eu quero, mas não, tá, não é. Precisa de um clique. E às vezes o clique é se abrir a novas perspectivas, possibilidades, aos novos talentos, às novas aptidões, porque nós temos várias. Não pense que só tem uma. Não, nós somos seres talentosos. Precisamos fazer contato com esses talentos. Temos muitas aptidões, aptidões que desenvolvemos nessa vida, aptidões que trouxemos de outras experiências. Mas se a gente não faz contato, não vai rolar. Então, é muito importante que a gente compreenda o que é que dá sentido à nossa existência, o que dá sentido a acordar todos os dias. Para que a gente comece a entender o sentido da palavra calma-te. Quando a gente olha para uma pessoa em desespero, muitas vezes o simples fato de emanar compaixão, empatia, já foi o grande auxílio daquele momento. Mas a gente tem uma urgência em verbalizar. É da nossa natureza. É normal. Mas, assim, para que a gente não torne mecânico até o entendimento das coisas. O acalmar significa busque os seus recursos. Compreenda a natureza daquele sofrimento. Compreenda a natureza daquela travessia difícil que você está fazendo. Compreenda o ensinamento que está por trás daquele evento que parece catastrófico, mas que muitas vezes ainda é vestígio de algumas escolhas do passado, que vem como um aprendizado, retirar a gente do lugar de acomodação para fazer a gente ganhar vitalidade no caminho evolutivo. Então, acalmar o nosso coração é algo que tem um sentido muito mais amplo. Acalma-te. Compreenda o que está acontecendo. Analise a situação. Não adianta eu dizer para você, se acalme. Você não está vendo que as coisas acontecem porque acontecem? Você não está vendo que isso aconteceu porque você fez aquilo ontem e agora o resultado? Também não vai adiantar. Acalme significa, olhe para você. Promova uma pausa para você. Respire no que você é. Acolha, você se acolha. Acolha-se. Perdoe caso você tenha feito algo em que hoje, mais consciente, mais maduro espiritualmente, você não faria. Ótimo. Vida que segue. Se comprometa a estar mais atento, a estar mais atenta aos procedimentos éticos e morais que agora nós estamos fazendo contato no momento atual. Estamos mais velhos, mais maduros, mais conscientes. Então, ok, não vou repetir o que hoje eu compreendo ter sido inadequado e inapropriado. Então, quando a gente fala em acalmar-se, nesse patamar de entendimento, não é uma reprodução de uma palavra isolada. É um comando de um entendimento de algo muito maior, em que envolve a sabedoria espiritual,
em que envolve a curiosidade pessoal. O que está acontecendo comigo? Por que eu estou tão agitada? Por que eu estou tão incomodada? Por que toda vez que eu vejo fulana, que eu vejo fulano, eu fico ativada por dentro? Qual é a memória que está sendo despertada em mim? Então, a gente precisa ter curiosidade para que esses comandos sábios não sejam reproduzidos aleatoriamente e, obviamente, sem ação, sem resultado, sem função. Entender que a palavra, ela ganha uma força pelo entendimento da sua grandiosidade, do que está sendo dito, do que está sendo sentido, do que envolve aquela palavra, do que envolve aquela frase, das emoções que estão sendo passadas, do entendimento do real motivo do que está acontecendo nesse momento. Então, isso é muito importante. Então, para que a gente possa desfrutar do acalma-te, é preciso que a gente faça mais ou menos o que eu fiz no início da nossa conversa. Uma pausa, um centramento. Volte um pouquinho para dentro. Feche os seus olhos. Observe as agitações internas. Procure entender o que está acontecendo com você. Procure entender o que se move na pausa, quando o seu corpo entra na imobilidade. O que é que você está sentindo? O que é que você percebe? Sem julgamento. Não é para julgar, é para acolher. E aí, muitas vezes, aquilo que estava nos acomodando, apertando a nossa mente, tirando nossa noite de sono, causando constrição na região do cardíaco, causando aperto no estômago por medo, aquilo se dilui porque você olha e diz assim, mas olha só, é isso. É isso. Eu estou batendo na mesma tecla porque eu não estou querendo expandir o meu olhar em outras direções. Quando você faz isso, os recursos que você tem naturalmente chegam e você se acalma. Você se acalma na maturidade do entendimento de que tem algo aqui que precisa ser visto, tem algo aqui que precisa ser mudado. Eu preciso ressignificar. Eu preciso dar um encaminhamento novo a essa emoção velha. Eu preciso dar um encaminhamento novo a essa velha emoção. Eu preciso dar um encaminhamento novo a esse velho padrão comportamental, onde eu repito, e não paro para analisar o que eu estou repetindo. Eu estou robotizando minhas ações. Eu estou perdendo o contato com o que é verdadeiro em mim, então eu não posso saber o que é do outro, eu não sei nem o que é meu. A maior ferramenta para a gente entender a raiz do sofrimento e se desidentificar dela, desse sofrimento, dessa raiz que causa o sofrimento, é o autoconhecimento, é o contato com si mesmo, é a curiosidade em se perguntar, em fazer um contato honesto. Eu costumo brincar com alguns alunos que nós vivemos a era da vitrine. Sabe vitrine? Que você passa naquela ala do shopping, ala de grife, e as vitrines estão lindas. Mas quando você sobe até o mezanino, onde tem o estoque da loja, às vezes é uma desordem tremenda. Então, nós não podemos viver a era da vitrine, onde só o que o outro vai ver está arrumado. Mas para dentro, no nosso silêncio, na calada da nossa noite, estamos insones, desorganizados, infelizes, solitários e doentes. A proposta é que a gente se questione, se organize e se perceba. Vamos ficar por aqui por hoje, mas eu quero fazer nosso encerramento. E aí, de novo, eu convido vocês a uma pausa. Vamos fechar os nossos olhos
E vamos sentir a nossa presença. Sentir a nossa presença de novo é o grande exercício do autoconhecimento. Onde eu não me julgo, onde eu estou simplesmente como uma observadora consciente, observando aquele objeto. O que que acontece? O que que se move? E respire nessa observação. Respire. Sinta a sua presença. Se tem algo que te afeta, se tem algo que te causa desconforto, leve a sua atenção para lá. E está tudo bem. Apenas inspire pelo nariz e lentamente exale pela boca. Para que você possa eliminar o desconforto, para que você possa eliminar a inquietação. E que você vá eliminando todos os conteúdos que podem afetar a sua paz, que podem desorganizar o seu equilíbrio. Observe apenas a sua respiração. E vamos, nesse momento, nos conectar com a nossa fé, porque a fé é uma ferramenta incrível. Quando é uma fé consciente, quando é uma fé que tem nos seus pilares o entendimento, a compreensão, a análise, o conhecimento. Não pode ser uma fé cega, é uma fé analisada, é uma fé onde tem uma inteligência espiritual, uma inteligência que nos capacita a dizer assim, eu entrego a Deus, não é porque me disseram que eu vou entregar, eu entrego a Deus porque eu compreendo que na minha vida inteira eu me senti protegido. Tem algo que organiza esse universo. Tem uma força cósmica que está o tempo todo promovendo os ajustes necessários para que todos nós possamos prosseguir a nossa jornada evolutiva. Eu confio nesse Deus, não é porque me disseram que eu preciso confiar, porque eu posso senti-lo em mim. Eu posso sentir esse Deus no olhar do meu irmão. Eu posso perceber esse Deus na natureza. Eu vejo a face desse Deus quando eu olho para o mar. Eu vejo esse Deus em tudo que se move nesse planeta. Então eu preciso contactar esse Deus. Eu não preciso reproduzir o que me disseram. Eu preciso fazer um contato íntimo, singular com esse Deus. Eu preciso ter curiosidade acerca desse Deus. E quando a gente desenvolve essa curiosidade, quando a gente de fato quer encontrar esse Deus nas mínimas coisas que permeiam o universo, nós descobrimos que ele está em nós. E então não há injustiça. Não tem nada solto. Não há nenhum evento aleatório. Tudo faz parte da grande roda do renascimento, das leis que regem o universo e de tudo que se move na intenção única de fazer com que cada um de nós alcance a sua plenitude espiritual. Vamos trazer as nossas mãos unidas, vamos inspirar. E vamos encerrar o nosso encontro desta noite com o coração cheio de afeto, de amor, de fé, de Deus, dizendo, Om Shanti, muita paz, muita paz, muita paz. Até o nosso próximo encontro. Até lá.